Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre as novas diretrizes para o diagnóstico da obesidade. Um grupo internacional de pesquisadores publicou em uma das mais prestigiadas revistas do grupo Lancet uma nova recomendação que pode revolucionar o diagnóstico da obesidade. A proposta sugere a adoção de uma diretriz mais abrangente e multifatorial, que vai além do tradicional IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E quem vai explicar tudo sobre esse assunto é a Elaine Dias, PhD em Endocrinologia pela USP e Metabologia. Elaine, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço. Doutora, qual que é o conceito de obesidade? O conceito de obesidade, Ana, é o aumento de adiposidade, ou seja, é o aumento da quantidade de gordura corporal. Antigamente, a gente baseava no IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, como você falou. IMC até 25, entre 18 e até 25, 24,9, a gente considerava o paciente eutrófico, ou seja, normal, né? Eutrófico. Entre 25 a 30 seria o sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. E acima de 40, né, aquela obesidade mórbida, né, que é a obesidade grau 3. Essa seria a classificação antiga, né, de obesidade, através do IMC. Que é esse novo conceito, né, publicado pela Lancet, é uma comissão de vários médicos especialistas em obesidade, grande parte deles endocrinologista e metabologista, sugerem o conceito de obesidade além do IMC, vai além do IMC, que é muito melhor, porque a gente consegue personalizar o tratamento. Porque a gente vê no dia a dia, né, que tem muitos pacientes com IMC normal, vamos dizer, eutrófico, né, até 25, e eles são magros, metabolicamente obesos. O que significam isso? São pessoas que são magras, você olha para ela, é magra, né, mas tem um excesso de gordura na região do abdômen, né, na região das vísceras. Então, seria aquele magro metabolicamente obeso. Então, por isso que essa comissão está sugerindo uma mudança para a gente avaliar o quanto, naquele peso da pessoa, o quanto é gordura, o quanto é músculo. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz bastante atividade física é atleta, ela tem um IMC elevado, às vezes tem um IMC de 31, mas quando você faz, né, avalia o que é de gordura e que é de músculo, essa pessoa é pesada às custas de coisa muito boa, que é músculo. Então, ela é muito magra, só com IMC de obesidade grau 1, tá? Então, é muito importante essa nova abordagem, essa nova visão, porque é interessante, inclusive, até para diminuir o estigma de obesidade. Porque a gente, né, vê uma pessoa acima do peso e já considera ela obesa. Mas nessa nova classificação, uma pessoa com, de repente, como eu falei, né, o IMC de 32, que seria considerada obesa, mas ela tem mais gordura na região subcutânea, ou seja, abaixo da pele, é uma pessoa que faz bastante atividade física, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, ela é uma pessoa, vamos dizer que saudável, entendeu? Então, não é o fato dela estar acima do peso que ela é obesa. Então, é uma classificação que muda muito a visão, é uma classificação que vai agregar demais a nossa conduta clínica. Então, doutora, a gente pode concluir que o peso nem sempre é um sinal de obesidade, é isso? A gente está tirando, né, o IMC como indicador de obesidade? Seria essa a pergunta? Sim, estamos, né? O IMC, olha, vamos lá, foi uma comissão, né, de vários médicos que fizeram um artigo, publicaram na Lancet e mostraram que o ideal é a gente classificar a obesidade além do IMC. Então, o objetivo é tirar o IMC como diagnóstico de obesidade. O IMC, ele é muito usado para estudos clínicos, populacionais, tá? Mas no dia a dia do consultório de um médico endocrinologista, a gente sempre avalia o quanto de gordura aquela pessoa tem e onde está localizada essa gordura.
Como eu falei, se é uma gordura mais subcutânea, ou seja, abaixo da pele, não tem tanto problema em relação a condições clínicas, comorbidades, como diabetes, doença cardíaca, câncer, AVC, né? São as comorbidades causadas pela obesidade. Mas se é uma pessoa que tem a grande parte da gordura é concentrada no abdômen, aí sim é um problema. Tá? Então, sim, a resposta é sim, a sua pergunta. Eles estão querendo, nós estamos querendo tirar o IMC como critério de diagnóstico para obesidade. E doutora, com essa diretriz, né, com essa nova diretriz, na verdade, o que isso tem de ganho, né, para a medicina, para os pacientes? Qual que é a vantagem dessa nova abordagem? Olha, a principal mudança é que a gente vai fazer o diagnóstico além do IMC. A gente vai fazer um diagnóstico mais certeiro, mais personalizado, em questão de abordagem clínica, né? A gente vai conseguir fazer um tratamento muito mais personalizado, porque se a gente for só se basear no IMC, o médico, né? Tanto no sistema, no seu ambiente particular, no sistema público de saúde, chega um paciente com IMC de 24, mas ele tem excesso de gordura corporal na região do abdômen, né, a gordura visceral. Ele não vai tratar como obesidade? A partir de agora, sim, a gente vai tratar, sim, porque essa pessoa tem risco, vários riscos de comorbidades relacionados ao excesso de gordura corporal, né, que como eu falei, diabetes, pressão alta, um AVC, um evento cardíaco, vários tipos de câncer, Alzheimer, enfim, são várias comorbidades que a obesidade causa. Então, assim, vai ter essa mudança para o bem, né? A gente vai conseguir personalizar e vai ter outra mudança para o bem, que é o estigma da obesidade. A gente vai diminuir muito o estigma da obesidade dentro da sociedade brasileira, tá? Porque vai ver que tem pessoas que estão acima do peso, né, com IMC elevado, porém são saudáveis. E tem pessoas que têm um IMC eutrófico, né, normal, né, até 25, e são metabolicamente obesas, ou seja, tem excesso de gordura onde não poderia ter. E, doutora, acho importante a gente explicar também aqui quais são os fatores relacionados à obesidade. A gente sabe que tem a genética, mas existem outros fatores também, não é isso? Sim, a genética conta bastante, viu, Ana? A genética é de 60% a 70%. Mas 30% a 40% são fatores externos que também contam muito, né? Hoje em dia, o sedentarismo, é o excesso de alimentos industrializados, ultraprocessados, que eles inflamam muito o nosso corpo, aumenta a fome, altera a nossa microbiota intestinal, é a nossa relação com a comida, é alteração comportamental, né? Utilizar a comida como recompensa, né? E o acesso fácil também está muito grande. Outra coisa, a privação do sono aumenta muito os hormônios que aumentam a fome, e isso impacta muito no aumento, né, de pacientes com obesidade, tá? E outra coisa que também impacta demais são os valores dos alimentos, né? Os alimentos saudáveis, eles são mais caros que os alimentos não saudáveis. Então, tem essa questão também que impacta demais. E os alimentos saudáveis, normalmente, eles não são tão práticos quanto os alimentos não saudáveis, que são os alimentos industrializados, ultraprocessados. Doutora, a gente tem um dado aqui que chama bastante atenção, que é mais de 1 bilhão de pessoas são portadoras da obesidade. E como que essa nova abordagem aí pode ajudar no tratamento? Vai mudar alguma coisa no tratamento? Vai mudar, Ana, com certeza. Por quê? Porque, assim, a gente vai pegar pessoas que estão com diagnóstico de obesidade e, na realidade, são magras, porque tem bastante músculo, tá? E vão pegar pessoas que têm um diagnóstico de eutróficos e vão colocar na linha de obesidade porque tem excesso de gordura visceral. Então, vai mudar a abordagem. Vai diminuir a quantidade de pacientes obesos? Infelizmente, não. Talvez vai até aumentar a quantidade, essa estatística, tá? Mas, sim, esses índices vão alterar e vai mudar totalmente a abordagem e a visão do paciente, né? Vai ser um tratamento muito mais personalizado, muito mais humanizado.
Quando a gente fala em multifatorial, o que isso quer dizer? Multifatorial, que a obesidade a gente fala que é uma doença crônica, multifatorial, grave e recidivante, tá? O que significa multifatorial? É que ela é por vários fatores, né? Dentre eles, a genética, os fatores externos, né? Sedentarismo, tabagismo, privação do sono, alimentação que não é saudável, tá? Tem, sim, os fatores também endocrinológicos, alteração hormonal, alteração metabólica, tem esses fatores. Então, a gente sempre fala que a obesidade, a pessoa está acima do peso, não é só por um motivo, sempre é por vários motivos. E, olha, vamos falar uma coisa, assim, não é culpa dela, tá? Ela não é culpa da pessoa estar acima do peso, tá bom? É muito mais complexo do que a gente imagina a obesidade. Falando um pouquinho em tratamento, eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre as injeções. A Ozempic, a tisapartida, qual que é a sua opinião? Elas deveriam ser recomendadas para essas pessoas que estão com o índice ali no ideal, né, ou assim, perto do ideal, ou não? E as pessoas estão com o índice, né, o IMC apontando ali uma certa normalidade, mas como você disse, ela tem gordura abdominal. Nesses casos, essas injeções são recomendadas? Sem sombra de dúvidas, Ana. Uma pessoa que, mesmo que esteja com IMC eutrófico, mas tem obesidade visceral, né? Ela tem fator, ela é um grupo de risco para desenvolver diabetes, pressão alta, várias doenças, várias comorbidades. Tem indicação, sim, dos medicamentos que são aprovados aqui no Brasil e que tem no Brasil, né? São aprovados pela Anvisa. O que temos aqui no Brasil, né? O Igov, né? Que é a semaglutida, o Ozempic, que é a semaglutida, a Saxenda, que é a liraglutida, e no momento ainda não temos a tirzepatida, que é o Monjaro, só se você conseguir importar. Tá bom? Mas é muito importante eu falar uma coisa aqui, que tá acontecendo muito mercado paralelo desses medicamentos, tá? Um mercado negro paralelo. E eles estão fazendo esses medicamentos manipulados. Não é aprovado pela Anvisa, tanto a tirzepatida como a semaglutida, tá bom? Então, assim, isso é um alerta à população. Não é aprovado pela Anvisa esses medicamentos manipulados. Ozempic, então, que está aprovado, está tudo certinho, é isso. Para o pessoal ficar alerta mesmo, né? É um alerta porque tem sido muito usado, é um mercado negro, é um mercado paralelo, que tem muito dinheiro envolvido, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Os medicamentos que são aprovados pela Anvisa são as canetinhas, sim, mas as canetinhas que a gente compra na farmácia normal, tá? Então, é o Igov, o Ozempic e a Saxenda. Mais uma vez, o Monjaro já foi aprovado pela Anvisa? Já, mas devido à alta demanda no mercado internacional, não conseguiu chegar ainda no Brasil. E então, tem um mercado paralelo muito grande de tirzepatida manipulada. Essa não é aprovada pela Anvisa. Doutora, para a gente encerrar então o nosso quadro, eu gostaria que você falasse algumas ações, algumas dicas, né, para que a população se atente aí à obesidade e possa prevenir, né, não chegar no ponto de um sobrepeso, de uma obesidade mórbida também. Olha, é sempre importante, Ana, o seu gerenciamento da sua saúde, né? Ou seja, gerenciamento do seu peso, da sua composição corporal. Acho que a gente vai falar muito agora de composição corporal, né? Porque peso, a gente ganha músculo, fica pesada, é fantástico, é maravilhoso. Músculo é perfeito, né? Músculo é vida, que eu falo para os pacientes. Então, assim, uma forma de você evitar, né, que você se torne, né, que você tenha obesidade, né, uma obesidade visceral, excesso de gordura na região visceral, é sim ter hábitos saudáveis. Eu sei que é difícil, mas pequenas mudanças, a gente tem grandes conquistas, tá? Tem um estudo recente que mostrou que 2 minutos por dia de você fazer uma atividade, tipo, subir escada, já faz diferença na possibilidade de você desenvolver obesidade ou desenvolver aumento de gordura visceral, tá? A privação do sono também é extremamente importante, você, né,
dormir de 7 a 9 horas por noite, né, ter um sono de qualidade, né, ter uma alimentação. Eu sempre falo, né, é descascar mais e desembalar menos. Eu acho que se eu posso dar um grande conselho, é isso, é descascar mais e desembalar menos, dormir e subir a escada, andar mais, caminhar mais, se levantar mais, entendeu? É claro, consegue fazer uma atividade física regular? Melhor ainda. Consegue ter um acompanhamento com nutricionista, endocrinologista e metabologista? Melhor ainda, né? Às vezes não tem acesso, às vezes não tem tempo, mas tomando essas simples medidas já faz diferença. Doutora, muito obrigada pelas suas dicas, pela sua participação aqui no Saúde Agora. Eu que agradeço, Ana. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!